Direto ao ponto. Olá, internautas que acessam a TV Diário do Sertão pela Netline, Canal 3 e também as plataformas diversas do Sistema de Comunicação Diário do Sertão. Meu nome é Joselito Feitosa, mais uma vez estamos aqui para trazermos e debatermos assuntos de interesse da comunidade. Hoje eu quero me reportar aos decretos do Covid, tanto federal, estadual e municipal. Primeiro, é importante ressaltar que, por decisão do Supremo Tribunal Federal, os decretos eles devem ser publicados tanto pela União, como pelos estados e como pelos municípios, sabendo-se que cabe ao município, cabe ao estado determinar a maior flexibilidade ou não dos decretos. Muitas pessoas perguntam por que o decreto municipal ele é mais restritivo do que o decreto federal. Isso foi uma determinação do Supremo Tribunal Federal. E por que isso acontece? Justamente porque cada município tem sua peculiaridade. Cada município está num momento de pandemia mais gravosa ou não. Então, por isso que os municípios e os estados, eles têm autonomia para publicarem seus decretos. No caso do estado da Paraíba, recentemente o governo do estado, publicou um decreto. O município de Cajazeiras também publicou um decreto. Os municípios do Vale do Rio do Peixe, através de consórcio, também publicaram decretos. E os decretos municipais foram de forma mais restritivas. Eles colocaram até lockdown nos finais de semana. Muitas pessoas não entenderam esse posicionamento. Por que os decretos municipais determinaram lockdown quando o decreto federal não determinou? Repito, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, é necessário que nós possamos observar as anuências, as peculiaridades de cada município. E no caso de Cajazeiras, recentemente, nós vimos que o decreto foi muito restritivo. Restringiu até mesmo os deliveries, as empresas de comercialização de alimentos, foi proibido a venda de bebida alcoólica nos estabelecimentos comerciais e isso causou uma repercussão grandiosa. Eu diria o seguinte, que nós estamos vivendo um momento muito negro no Brasil e no mundo. A cada dia nós temos novos casos surgindo nessa pandemia e se fala numa terceira onda. Aí quando você fala isso, nós precisamos ter o cuidado. As pessoas precisam respeitar as determinações dos órgãos de saúde. O distanciamento social, o uso do álcool em gel, o uso de máscaras. Nesse momento eu não estou usando máscara porque estou num ambiente com poucas pessoas, mas eu estava de máscara até há poucos momentos. Então, nesse caso dos decretos municipais, a exemplo de Cajazeiras, o que nós entendemos que houve uma restrição mais do que o devido na questão dos deliveries. Porque o delivery, ele não tem aglomeração. Os mototaxistas, as empresas que fazem entrega e os mototaxistas, eles somente entregarem, Nós estamos vivendo um momento que a restrição, aquelas pessoas que já eram pobres, hoje estão mais pobres ainda. Por quê? Porque a situação econômica do país, ela teve uma alteração drástica, apesar de sabermos que o governo federal vem mantendo o auxílio emergencial. Mas, meus amigos, o auxílio emergencial por si só não garante a subsistência das famílias. Famílias que precisam se manter, que não podem trabalhar, e muitas das vezes, se você saísse sábado e domingo em Cajazeiras, você via um deserto total e sem você poder sequer se alimentar de uma comida diferente, porque você não poderia ir em restaurante porque estava fechado, estava proibido porque era lockdown. Não podia fazer pedido porque os deliveries estavam proibidos de fazer esse tipo de serviço. Então, é interessante que os próximos decretos, eles possam entender que essa categoria que está sendo penalizada não pelos municípios, é claro, mas
pela situação de pandemia que nós estamos vivendo, esta categoria de restaurantes, de deliveries, na verdade, são as que estão mais sendo prejudicadas. E essas são aquelas que são menos favorecidas, né? O comércio de combustível está aberto, os supermercados estão abertos, mas os comércios de restaurantes, de lanchonetes, né? Os espetinhos, eles não estão em funcionamento o tempo todo. E agora temos também a privação deles só abrirem até as 8 horas da noite. Então, fica aqui essa nossa explanação e fica aqui o nosso pleito, o nosso pedido aos gestores municipais, não só de Cajazeiras, não só da Paraíba, mas do Brasil como inteiro. Analisem na hora de publicarem os decretos. Não penalizem aqueles que já estão penalizados pela vida, porque muitos deles é o único meio de sobrevivência. Muitos deles não têm outra forma de sobreviver senão o mototáxi, a entrega de deliveries e os pequenos comércios de comida. Os espetinhos, essas pessoas estão passando por necessidade. Mas a gente sabe que acima de tudo está a vida. Isso é um bem supremo. Mas que quando for restringir a comercialização, o acesso, é bom que os gestores possam entender que dentro de toda uma cadeia produtiva, essa é a que está sendo mais penalizada. Joselito Feitosa para o Direto ao Ponto. Direto ao Ponto.